Olá pessoal, vamos a mais um quadro Pasta e Lavoura. E hoje eu estou aqui no nosso campo experimental na Universidade Federal de São João del Rei para a gente conversar um pouquinho sobre quando tomar a decisão de escolher pânico ou braquiária. Nós estamos aqui com a cultivar de pânico máximo BRS Quênia e aqui com capim mavuno. Nesse experimento especificamente nós estamos avaliando a adubação foliar com micronutriente nas duas plantas. Tá? Mas nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje sobre quando tomar a decisão de escolher pânico ou braquiária para utilizar nos meus pastos. Então algumas perguntas devem ser respondidas nesse sentido, né, para que a gente possa então ter uma escolha mais acertada. A primeira pergunta, o tipo de clima e o tipo de solo. Por quê? Porque plantas de pânico máximo são muito mais exigentes em fertilidade do solo do que plantas de braquiária. A única exceção é o capim maçai, que tem uma exigência nutricional muito parecida com a braquiária. Mas se formos trabalhar com paredão, Quênia, Zuri, Miyagi, nós precisamos elevar a saturação por base, né, caprichar na adubação fosfatada e fazer adubação nitrogenada e potássica em cobertura, tá? Em quantidades que muitas das vezes vão ser muito maiores do que aquelas indicadas para as cultivares de braquiária. Tá? Então a gente já sabe que se a gente tem um solo muito fraco, um solo muito raso, né, a gente não vai poder utilizar cultivares de pânico máximo. Tá? Em contrapartida, se a gente tem solos um pouco mais fracos, né, ou então a gente não tem como investir muito em adubação, é muito recomendado que a gente utilize alguma cultivar de braquiária, tá? Seja de braquiária brisanta, sejam os novos híbridos que estão no mercado. Mas é importante então a gente definir que a exigência em fertilidade do solo é um fator importante na escolha, né, da espécie forrageira que você vai utilizar. Então, plantas de pânico máximo são mais exigentes e trazem consigo uma maior produtividade. De forma geral, plantas mais produtivas são mais exigentes em fertilidade do solo. Então, quando a gente consegue atender todas as exigências nutricionais de cultivares de pânico máximo, a tendência é que a gente tenha altas taxas de lotação, tá certo? Com alto rendimento, desde que a gente acerte no manejo para que essa planta possa de fato entregar aquilo que ela promete. Tá? Então, geralmente em capim braquiária a gente vai ter uma menor taxa de lotação e um menor desempenho, mas nós vamos ter um custo também menor. Então isso também deve ser avaliado, né? Então quando você for fazer a escolha da sua planta, você tem que definir, né, quais são os seus objetivos, quais ganhos você espera, sabendo que os melhores ganhos, né, vão ser alcançados com cultivares de pânico máximo, mas que muitas das vezes essas cultivares vão ser mais exigentes em fertilidade e em manejo. Uma outra coisa que deve ser avaliada, tá, é a declividade da sua propriedade. Se você tem uma fazenda com alta declividade, não é recomendado que a gente trabalhe com plantas de pânico, tá? Porque de forma geral elas não fazem boa cobertura de solo, deixam o solo descoberto e podem levar esse solo à erosão. Tá? Então, plantas de braquiária, principalmente decumbens e umidícola, devem ser preferidas nessas áreas, até porque essas áreas são áreas que apresentam menor fertilidade do solo, algumas inclusive não mecanizáveis. Temos até que inclusive pensar nos aspectos legais em relação à utilização dessas áreas. Tá? Então essas áreas não mecanizáveis, elas são difíceis de serem corrigidas e adubadas, então plantas de pânico máximo, por serem mais exigentes e também por não fazerem boa cobertura de solo, não são indicadas para esse tipo de propriedade, né? Ou então para essa parte da sua fazenda. Mas uma outra coisa também que deve ser avaliada é a sua capacidade de manejo, porque como eu já disse, pânico máximo é mais exigente em fertilidade, produz mais, mas também é mais exigente em manejo. Portanto, se você tem uma braquiária rapada, não te aconselho em hipótese nenhuma a fazer a troca, por exemplo, para um capim mombaça. É importante que você primeiro aprenda a manejar a braquiária, que é muito mais dócil para o manejo em relação ao pânico, para depois então você partir para pânico máximo. Tá? Então, se você quiser trocar a braquiária por pânico, tenha absoluta certeza de que você sabe manejar, porque pânico é mais indócil para o manejo, ou seja, ele aceita menos erro de manejo do que a braquiária. Talvez uma das braquiárias que aceita menos erro de manejo também é a MG5 Charaes, que é uma braquiária que, se passar do ponto, o animal refuga mesmo. Então ela acaba tendo um quê de pânico aí. Ela é das braquiárias a mais difícil de ser manejada. Tá? Mas pânico máximo não é uma forrageira tão simples para manejo. Então só use pânico se você tiver certeza que você sabe manejar. Se você ainda está aprendendo, se você ainda quer aprender a manejar, é importante que você inicie com braquiária, porque ela é muito mais dócil para o manejo. É isso aí, pessoal. Esse era o recado de hoje. Eu espero vocês para o nosso próximo quadro. Até mais!